Hoje eu vim mostrar para você o que acontece se você deixar a sua impressora de resina com resina por 30 dias. Foi isso que eu fiz com a minha impressora. E nesse vídeo você vai poder ver o resultado do que acontece com a sua impressora de resina se ela ficar parada por muito tempo. Bom, para começar, eu já tinha feito a limpeza da plataforma de impressão para poder ficar mais fácil e deixei ela ali na lateral. A gente vai utilizar luvas porque nunca é bom encostar na resina. Você pode ver que nesse momento eu estou passando a espátula, mas não suja a espátula, ou seja, a resina se separou. Aí você pode ver na imagem muito bem que a resina está toda separada, um líquido mais claro e no fundo ela está toda escura. Nesse momento eu estou fazendo a mistura dessa resina, porque eu estava procurando qualquer resquício de resina endurecida, alguma camada fina por cima, mas acabei não encontrando, alguma coisinha no fundo, talvez de outra impressão, mas não apareceu nada, então eu misturei bem como se eu fosse utilizar a resina de novo. Eu poderia tranquilamente colocar uma impressão para funcionar e funcionaria perfeito, mas eu escolhi trocar de resina até porque eu tinha que fazer uma peça com outra resina, então já aproveitei para guardar essa e filtrar para ver se ficou alguma coisa no fundo e aconteceu alguma coisa com essa resina que ficou aí parada. Durante essa filtragem eu fiquei cuidando para ver se via alguma bolinha, alguma resina endurecida, mas não consegui enxergar nada, então filtrei toda a resina do vat para poder ver se eu encontrava alguma coisa na peneira. Por enquanto a resina se manteve perfeita, da mesma maneira que ela foi colocada lá. Depois que eu filtrei toda a resina, eu deixei ela escorrer um pouquinho ali no filtro e não encontrei nenhuma sujeirinha. Então eu resolvi partir logo para a limpeza da impressora, para a limpeza do vat, para poder fazer a próxima impressão. Essa limpeza que eu vou fazer, ela é bem simples, tá? Não tem muita frescura. Eu guardei toda a resina e para limpar o vat eu utilizo papel higiênico. Ele é um papel bem maciozinho e não tem a necessidade de eu ficar lavando tudo com álcool. O próprio papel, ele puxa toda a resina que tem ali. Você pode ver que eu estou dobrando as pontinhas do papel para tirar dos cantinhos e deixar tudo bem limpo. Vocês podem ver aí o resultado. O vat fica bem limpinho e não tem a necessidade de colocar álcool e fazer toda aquela lambança que a gente faz normalmente numa lavagem completa do vat. Essa resina agora que eu vou colocar é a flexível da 3D Lab, e para você que não percebeu, a resina que a gente usou para testar foi a resina Basic da 3D Cure. Então essa foi a resina que a gente deixou 30 dias parada na impressora, protegida apenas pela capa da impressora. Eu misturo muito bem a resina. Essa resina flexível ela é totalmente transparente, mas dá uma olhada no que acontece quando a gente chacoalha bem para misturar antes de colocar na impressora. Olha como fica a cor dessa resina. A resina ela fica toda esbranquiçada, mas se você olhar bem de pertinho, você percebe que essa coloração não é cor, elas são bolhas de ar. Depois que eu coloco a resina na impressora, eu deixo 5 minutinhos para ela poder assentar e as bolhas estourarem, e depois disso é só botar e imprimir. E assim eu posso julgar que o nosso teste foi muito bem sucedido. A resina funcionou perfeitamente, não endureceu, não criou casca. A única coisa que você tem que cuidar é para a próxima impressão não ficar pedacinhos. É isso aí.